Bom dia. Vamos continuar aqui com a nossa investigação a respeito do medidor de energia. Vai estar ele aqui, ó, na telinha. Vocês podem ver aí, tem uma tomada ligada aqui, tem um aparelho aqui que é um secador de cabelo, tá? Tá ligado aqui. Ele é um secador de cabelo, deixa eu ver aqui na etiqueta, tá me dizendo aqui que ele é 120 watts. Tá? Só que ele tá com as resistências ruins, né? Ele deveria chegar perto de 2000, mas ele está com as resistências ruins. Então a gente só vai poder ver ele funcionando com vento, né? Que eu uso ele aqui como soprador. Então com vento ele chega lá aos 120 até uns 140 watts, né? Varia nessa faixa aí. Então ele está ligado aqui nessa tomada. Tá? Vocês não estão vendo aí, a imagem não está pegando ele, mas ele está ligado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui para vocês na outra câmera. Eita, velho. Ixi, tá fora do ângulo pra caramba aqui, não vou conseguir mostrar não. Essa câmera aí que eu tô mostrando agora, ela tá mostrando aqui ó, o nosso transceptor RF, que eu já tinha mostrado na aula passada aí, né? Ele tá ligado aqui no meu notebook, tá? Então ele tá jogando coisas aí pelo ar aí. Se a gente for olhar aqui, ó, aqui tem outro transceptor no nosso circuitinho, que fala com aquele que está lá no notebook. Então isso aqui é um sisteminha que ele vai transferir dados por RF. Tá? Então se eu transfiro dados por RF para o meu notebook, eu posso muito bem ter aqui uma aplicação, né, que recebe esses dados pela serial e eu faço um bocado de coisa com eles. Né? Eu posso mostrar aqui em display, posso mandar isso para a nuvem, para um SQL, para onde eu quiser. Tá? Então esse nosso pequeno medidor de energia aqui, ele pode ser considerado um dispositivo IoT, um pouquinho assim inicial, né? Um pouquinho primário, mas ele faz as funções. Ele vai ler um sensor, que é o sensor de corrente que está aqui, vai calcular a potência que está sendo consumida pelo aparelho que está ligado nessa tomada e vai enviar isso por via RF para o seu notebook. Aí o seu notebook pega isso num aplicativo e joga numa nuvem, no SQL, e você vai registrando as informações. Então, além do que, ele tem um displayzinho OLED aqui, né, que fica mostrando localmente o que ele está medindo. Como está tudo desligado aqui, o meu secador de cabelo está desligado, está me indicando 0 kWh, 0 watts aqui, né? Tá consumindo menos do que o mínimo que esse cara aqui pode medir. Aí eu ajustei ele aqui para não medir nada quando a tomada estiver aberta, tá? Mas ele sempre dá um ruídozinho, né? Ainda mais que essas plaquinhas aqui, plaquinha padrão, né? Tá cheio de fio aí por trás, isso sempre gera um ruídozinho. Tá? Mas não, no momento em que se monta essa coisa bem certinha, com tudo no lugar, essas coisas indesejáveis aqui acabam. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na aplicação, né? Na aula passada a gente falou um bocado sobre como isso aqui era, e agora nós vamos ver aqui como é que essa aplicação funciona. Então, ó, de cara, se você pretende montar isso aí ou estudar isso, você tem que ter a placa Arduino Mega ou Uno nas mãos, tem que ter um display OLED, que é esse aqui que eu estou usando, né? Um amarelo e azul. Você tem que ter o transceptor HC11, PRF, claro, um para o seu notebook, para o seu computador, outro para a tua plaquinha, tem que ter dois. Fonte de alimentação, o shield relé, que vocês viram lá na imagem, e placa de circuito impresso padrão. Ok? Bom, uma vez que você está com tudo isso em mãos, você pode montar esse cara aqui, ó, que foi o circuito que você viu naquela plaquinha lá. Então eu tenho aqui o HC11, tenho o Arduino Mini, eu tenho o módulo relé, o sensor de corrente e o display OLED. Todo mundo conectado direitinho no Arduino Mini, né? Olha lá, o relé está ligado aqui na porta 10. O display OLED ele fala por I2C, então eu estou usando o A5 e o A4 aqui para fazer a comunicação I2C. O sensor de corrente, olha aí, ó, a saída dele está entrando no A0. Por quê? Porque a saída dele é analógica. Então eu estou entrando numa entrada analógica aqui para poder medir os níveis de tensão que ele vai me dar na saída.
E o HC11 está ligado no TX RX do nosso Arduino Mini. Eu tenho aqui a fontezinha de 5 volts, que é essa fonte aqui, que vocês podem ver, ó. Isso aqui, ó, pequenininha, né, bacana, é uma fonte de 5 volts isso. Ok? Então tá todo mundo aí conectado. E o circuito é esse aqui, ó. Tá? Vocês podem mais tarde pegar esse circuito aí e reproduzir aí para vocês. Bom, vamos lá. O que o circuito está descrevendo, né? O desenho descreve toda a conexão entre os módulos que fazem parte do circuito medidor. Receptor HC11 e tal. O resultado da medida realizado pelo sensor de corrente é a entrada no pino A0 do Arduino Mini. Uma entrada analógica, pois a saída do sensor é analógica, varia entre 2,5 a 5 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você pegando o sensor de corrente, olhando a datasheet dele, ele parte do centro da tensão que alimenta ele. Então, se eu alimento com 5 volts, o zero dele está em 2,5. Por quê? Porque ele vai medir corrente tanto num sentido quanto no outro. Tá? Então, se eu vou medir corrente positiva, eu vou medir de 2,5 até 5. Se eu for medir corrente negativa, eu vou medir de 2,5 para 0, para baixo. Tá? O display OLED utiliza os pinos A4 e A5 para a comunicação I2C e o relé é controlado pelo pino digital 10. Ok. Esse cara aqui é o ACS12, mas não vem ao caso agora. Vamos continuar aqui. A partir desse desenho e das facilidades oferecidas pela plataforma Arduino, pode-se construir um código simples e com boa qualidade de abstração em relação aos detalhes internos do microcontrolador AVR instalado no módulo Arduino Mini. O que é isso aqui? O que é o com boa relação, com boa abstração? A plataforma Arduino, como a gente já tinha conversado anteriormente, ela tem a intenção de facilitar bastante a vida de quem está começando nessa área de programação de microcontroladores, né? Na área de mecatrônica, automação em geral. Então ela tenta dar ao iniciante as mesmas características que existem nas linguagens de altíssimo nível, aí, nos visuais C da vida, aí, nos visuais Studio, né? Que você tem uma série de coisas já prontas, bibliotecas, funções, praticamente tudo já está prontinho lá, basta você montar a arquitetura do negócio. Então a plataforma Arduino ela tenta fazer isso, o caminho dela, a intenção dela é essa. Então ela te dá uma linguagem de programação baseada no C++, onde existem uma facilidade muito grande, muitas facilidades, muitas bibliotecas prontas, muitas classes prontas dentro da plataforma que você pode usar diretamente, e isso facilita bastante a construção do código. Torna a coisa muito rápida e bastante simples. Então a plataforma Arduino tem essa facilidade, e muita gente está usando, ela está se tornando um padrão mundial aí, exatamente por oferecer esse tipo de coisa, né? Bom, logo a seguir nós vamos falar sobre esse cara aqui, sobre o ACS712. Já a gente fala mais sobre a plataforma Arduino, inclusive nessa aplicação aqui nós vamos ter um exemplo bem forte de como isso aí ajuda, né? O nosso sensor de corrente é esse cara aqui, o ACS712. Tá? É um sensor de corrente que pode medir de menos 30 a mais 30 amperes. Existem versões até para 100 amperes dele aí, tá? De 5, 10, 20 amperes, 30. Nós vamos usar esse aqui, de 30 amperes. Tá? E ele funciona à base de efeito Hall, como eu estou dizendo aqui. Então, o que acontece? Esse chipzinho aqui, ó, que é o ACS712, tá bem aqui no meio, né? Esse cara aqui, ele é a alma do negócio, é praticamente ele, o resto é polarização, é LEDzinho, né? Então é ele quem faz a coisa, é um chipzinho minúsculo, vocês veem que é um MSDzinho ali pequenininho, mas ele mede 30 amperes. Por quê? Porque ele trabalha com efeito Hall, a corrente passa por esses bornes aí, ó, passa por dentro dele através desses bornes e ele dá na saída uma tensão proporcional à corrente que está passando. Tá? E tem uma precisão bastante aceitável aí, né, para a maioria das aplicações. Bom, o sensor de efeito Hall detecta o campo magnético gerado pela passagem de corrente, isolando completamente os bornes de ligação dos pinos VCC, GND e AUT. Okay? Então é como se fosse uma espécie de transformador. Né? A corrente passa num primário e induz num secundário que te dá um valor proporcional àquela corrente.
Só que não é um transformador, é um sensor de efeito Hall. Esse sensor é do tipo invasivo, ou seja, nós ainda temos que interromper o circuito que nós queremos medir para poder ligar nos bornes. Tá? Então você tem lá uma lâmpada acesa, você vai pegar um dos fios dessa lâmpada, cortar, essas duas pontas você vai colocar uma em cada borne. Aí você vai fazer com que a corrente da lâmpada circule por dentro do sensor. E ele vai medir essa corrente. Aí é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos ver mais para frente ali. Como é que a gente faz para usar esse cara? Como é que mede corrente com o ACS 712? Ó, o modelo que nós vamos usar é de 30 amperes, como a gente já está 30 amperes, né, como já comentamos. Para medir a quantidade de corrente elétrica que passa pelos terminais, utilizaremos o pino A0, uma entrada analógica do Arduino, uma vez que a saída do sensor varia uma certa quantidade de milivolts para cada variação de 1 ampere na corrente. No nosso caso aqui, essa variação vai ser de 66 milivolts. Tá? Para cada ampere de variação na entrada, nos pinos de medida, nós vamos ter mais 66 milivolts na saída ou menos, né? Dependendo da variação. Então, seguindo os testes da datasheet, a saída do sensor irá variar de 66 milivolts a cada 1 ampere de variação de corrente entre os terminais de medidas, a partir de 2,5 volts. Lembre-se disso, né? Pois nós vamos medir corrente positiva. Isso significa que quando os terminais de medição estão abertos, 0 amperes, existirão 2,5 volts na saída. Isso também é um dado importante, que a gente precisa ter sempre em mente aqui quando for usar, para não errar e depois ficar perdido aí procurando onde está o erro, né? Então lembre-se, se você não liga nada, se a tomada está simplesmente desligada, ou o aparelho está completamente apagado, como é o caso aqui, ele vai apresentar 0 na saída. Tá? Ele não tem corrente circulando. Então ele tem que marcar 0 na corrente. Tá? Ele tem que dizer que ó, não tem tensão nenhuma, não tem potência nenhuma sendo consumida aí. É 0. Isso significa o quê? Que não há corrente, então não há potência, claro. Se não há potência, não há corrente. Tá? Mas eu tenho 2,5 volts na saída do sensor. Então eu tenho que fazer esse tratamento dentro do meu programa, né? Dentro do meu código lá. Tá? Se fosse o caso de corrente negativa, ele ia variar para baixo até 0,52 volts e para cima até 4,48 volts. Eu considero isso 0,5 volts, mas tem essas medidas aqui mais precisas dentro do datasheet. Seguindo em frente, vamos lá. O sensor de corrente na nossa aplicação aqui é ligado em 5 volts. Tá? Então, como a gente acabou de falar, a saída, no caso de corrente nula, será VCC sobre 2, 2,5 volts. Tá? Comentamos também que existem diversos modelos. Tá? Então, para o de 20 amperes, por exemplo, a sensibilidade é 100 mV por ampere, e para 5 amperes, 185 mV por ampere. Então, para cada sensor, para cada tipo de sensor que você tentar usar, que você tiver a intenção de usar, existe uma sensibilidade diferente. Precisa observar isso também quando vocês forem escolher o elemento que vai ser usado aí na experiência. Tá? Bom, para obter o valor correto do valor da corrente circulante, o valor certo, é preciso ajustar o valor lido. No caso do Arduino, estaremos trabalhando com um conversor AD de 10 bits. Então, teremos uma escala que vai variar de 0 a 1023, né? Que é 2 elevado a 10. Ainda com relação ao Arduino, usaremos uma placa alimentada por 5 volts. Então, cada unidade do conversor irá corresponder a 5, dividido por 1023, que são os passos do conversor. Isso vai me dar 0,004887 volts. Vamos seguir em frente. Como é que a gente faz agora? Agora vamos ver as expressões que são disponibilizadas no datasheet para a gente fazer o cálculo da corrente. A equação que resulta no valor da corrente é essa aqui. Ó. O valor lido do sensor menos o VCC sobre 2, né? Que multiplica a tensão por unidade dividido pela sensibilidade. A tensão por unidade nós já calculamos, é esse cara aqui, né? Que dividimos lá 5 volts por 1023, e a sensibilidade é 0,66. Então, a gente tem aqui a equação que vai nos retornar o valor da corrente. Agora, vamos lá, vamos começar a explorar algumas coisas da plataforma Arduino. Para ler um pino analógico no Arduino, eu tenho uma função já pronta lá dentro da plataforma, que é o analog read. Essa função analog read, ela vai me retornar o valor do conversor analógico digital.
Tá? Então, se eu pegar um pino analógico, ligar lá um potenciômetro nele, variar esse potenciômetro e chamar essa função, ela vai me retornar a voltagem em cima desse potenciômetro. Ok? Só que tem um problema. Essa função aqui, ela me retorna um valor inteiro, um valor int. Pô, mas isso, num caso como o nosso aqui, não é bom, né? Porque nós vamos perder muita precisão aí, vamos perder muita coisa se eu retornar um valor int. Então, mais um caso que nós temos que contornar aí. Ou você vai escrever a sua própria função para fazer a leitura do canal analógico, ou você vai ter que dar um jeito de fazer com que essa função aí retorne um valor float, e não apenas um int. Então ela teria que retornar um valor float. Vamos lá, vamos seguir em frente. A proposta que eu encontrei, inclusive consultando aí outros colegas na internet, né, uma série de coisas, eu vi uma coisa muito interessante, que é feito um laço com interações do valor que foi capturado. Então se você não lê o canal analógico e simplesmente expõe lá o valor int, você vai ler o canal analógico uma série de vezes, muitas vezes. Cada vez que você for lendo isso aí, você vai elevar ao quadrado esse valor e vai acumular os resultados da interação. Então você vai pegar lá, vai ler a primeira vez, vai colocar numa variável e elevar ao quadrado. Vai ler a segunda vez, vai somar com o que já está lá e elevar ao quadrado. E assim vai. Então você vai acumulando. Tá? Então no final, quando terminar todas as iterações que você fizer, você vai calcular a média do que está lá, do que foi acumulado, e extrair a raiz quadrada. Isso vai nos dar um valor float com uma precisão muito boa. Tá? E esse tipo de cálculo que você eleva ao quadrado e depois tira a média e extrai a raiz quadrada, a gente costuma chamar de média quadrática, que é o valor RMS, né, em eletricidade. Ok? O valor RMS, para quem ainda nunca ouviu falar nisso, quem não conhece, é o que as pessoas normalmente chamam de um valor real em eletricidade, a potência real, a voltagem real, né, do circuito. Aquilo que realmente é disponibilizado pela rede elétrica, pelo circuito eletrônico. Tá? E não apenas um valor fictício, como a gente vê muito por aí, principalmente em equipamento de som. Né? Você pega lá o aparelho, o cara está lá 5.000 watts, tal, aí você vai ver, não chega a 100, né? Na realidade. Eles inventam aí uma porção de artifício aí para poder disponibilizar essa medida aí. Ok? Então, o que nós vamos fazer é exatamente esse artifício aqui, que eu peguei também das ideias que rolam por aí. E vamos fazer 1000 iterações. Tá? Vamos ler o canal analógico 1000 vezes. Em cada lida dessa, nós vamos acumular e elevar ao quadrado, acumular e elevar ao quadrado. No final, nós vamos dividir tudo isso por 1000 e extrair a raiz quadrada. Então, nós vamos obter o valor médio quadrático, que dentro do programa manipulado direitinho pelas variáveis, isso vai ser um float, com um monte de casas decimais lá, e a gente vai filtrando elas aí de acordo com o que a gente quer ver no display e na nossa aplicação também. Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos agora passar para o código. Tá? Bom, na aula passada, a gente falou um pouco sobre o display OLED. E nós vimos que tem uma biblioteca para ele aí, né? E dentro dessa biblioteca existe uma função, que é essa funçãozinha aqui, ó, o 8G Draw STR, que ela coloca no display uma string, né? Uma palavra que você coloca lá. Ela escreve isso lá no display. Ok? Lá no exemplo que nós vimos, no Hello World, a gente manda para o display uma string que está entre aspas duplas. Tá? Então ele vai lá, escreve lá e acabou. Aqui nessa aplicação isso não serve, né? Nós vamos ter que mandar variáveis, né? O nosso valor está variando constantemente com o tempo. Então ele vai estar sempre mudando lá. Então nós vamos mandar para lá uma variável. Ok? Bom, essa função, se a gente pegar lá os manuais do display e começar a estudar, vocês vão ver que ela espera receber um valor int, outro valor int e um ponteiro. Tá? Para muita gente, talvez ponteiro seja uma novidade, principalmente dentro do Arduino, mas vamos ver já como é que isso aqui funciona. Então, os dois valores int que ela recebe aqui no início vão representar as coordenadas do local onde a string vai ser impressa, onde você vai começar a escrever a tua string. Então você vai dar aqui linhas e colunas, linha e coluna, a partir daí você vai começar a escrever, e escrever o quê? A tua frase, a tua palavra que você quer escrever,
ela tem que estar numa posição de memória do microcontrolador. Você tem que ter já guardado ela num determinado espaço de memória. E o ponteiro que nós estamos declarando aqui na função, que é a função espera-receber, esse ponteiro aponta para o primeiro caractere dessa posição. Então, se eu tenho lá 10 caracteres, o caractere na posição 0, esse cara aqui vai apontar para ele. Ó. Esse asterisco STR, esse ponteiro para a string aqui vai apontar para ele. Então, quando a gente for usar essa função dentro do nosso código, nós vamos ter que passar o local onde vai ser impresso e o ponteiro para o que a gente quer escrever, tá? Para a string que a gente quer colocar lá no display. Vamos ver isso já mais à frente aqui. Aqui eu fiz um pequeno comentário sobre ponteiros e arrays. Tá? Para quem não conhece ainda, vamos dar uma olhada nisso aqui que é importante. Quando eu faço essa declaração aqui na linguagem C ou em outras linguagens que suporte esse tipo de coisa, né? Eu estou declarando uma variável com um nome qualquer do tipo char, tá? E estou dizendo que essa variável vai ocupar 10 posições na memória. Tá? Então eu estou declarando aqui um array com 10 posições, uma matriz, né? Com 10 posições. Então essa declaração reserva 10 posições de memória sequenciais, e informa que este espaço recebe o rótulo nome. Tá? Então se eu disser aqui char brincadeira 10, o rótulo vai ser brincadeira. Eu estou dizendo que um determinado espaço de memória tem um nome de brincadeira e estou reservando 10 posições para ele. Essas 10 posições ficam lá guardadinhas, ninguém mexe. Tá? Aí depois, para mim acessar essas posições, como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, nome índice 0 recebe a letra A maiúscula. Então guardei no primeiro endereço daquele espaço reservado o A maiúsculo. Na posição 1 eu guardo B, na posição 2 eu guardo C, e assim por diante. Quando eu quiser recuperar, o que eu faço? Eu vou pegar e vou colocar, vou ler essa posição de memória e vou recuperar o que está dentro dela. Tá? E assim por diante, né? Eu vou fazendo isso aqui, quando eu quero colocar coisas dentro das posições, eu vou fazendo esse tipo de coisa até a posição 8, quer dizer, de 0 até 8. Tá? Por quê? Porque a posição 10, a última posição, ela é reservada para um caractere especial que marca o fim da string, que é o caractere null. Tá? Toda string tem que ser terminada pelo caractere null, que é o /0 aqui, né? O famoso /0. Então, a última posição, se você quer mandar 10 caracteres, você tem que ter 11 posições. Então, de 0 a 10 eu tenho 11 posições. A última, a 10ª, é sempre o caractere null. Ok? A 11ª, desculpa. Ok? Então, seguindo em diante. O caractere A ocupa, então, a primeira posição desse bloco de memória. Para acessar essa posição, podemos fazer o seguinte. Char nome 1 recebe nome índice 0. Eu fiz o contrário do que está aqui em cima, né? Aqui eu disse que a posição que eu reservei, o primeiro endereço dela, recebe o caractere A. E aqui eu declarei uma nova variável nome, uma simples variável do tipo char, e ela vai receber o primeiro caractere que está naquele rótulo lá. Tá? O primeiro caractere que está guardado naquele espaço que foi reservado. Ou podemos fazer dessa forma aqui também. Ó. Eu declaro a minha variável como um ponteiro. Tá? Eu declaro como um ponteiro. E ela recebe o quê? Somente o rótulo. Quando eu digo que é somente, quando eu faço uma referência somente ao rótulo aqui, ó, eu não especifico o índice, eu estou passando para esse cara aqui, ó, o endereço do primeiro caractere daquele espaço de memória. É um pouco confuso, mas é simples. É porque é muita informação ao mesmo tempo e a gente precisa ir revendo e treinando até se acostumar com tudo isso aqui. Ok? Essa segunda opção cria uma variável ponteiro. Uma variável ponteiro irá conter um valor que representa um endereço para uma posição de memória. Ao fazer essa declaração, estamos armazenando na variável ponteiro nome 1 o endereço do primeiro caractere daquela região que foi reservada com a declaração tal. Ok? Vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, voltando lá no nosso Hello World, a gente via lá que a
que a nossa função draw, ela não recebia ninguém aqui, né? Ela não recebia parâmetro nenhum. Ela simplesmente mostrava no display uma string que estava entre aspas duplas. Mas agora não, agora a gente precisa fazer com que ela receba variáveis, tá? E se eu olhar lá na nossa aplicaçãozinha, eu tenho aqui, ó, valor quilowatt-hora aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho valor watt. E aqui em cima eu tenho um reloginho, ó, que vai contando as horas e os minutos que o aparelhinho aqui está ligado, certo? Então, eu tenho que mostrar tudo isso aí no nosso display. Então eu vou mostrar, olha, o valor watt-hora, o valor em watts, vou mostrar o valor em quilowatt-hora, vou mostrar o valor em watts imediato, né, o que está medindo ali realmente na hora, vou mostrar o minuto e a hora. Tá? Então eu vou passar tudo isso para essa função draw, que antes não recebia nada. Então agora ela vai receber, ó, como parâmetro um ponteiro que eu chamei de watt-hora, um outro ponteiro que é o watt-já, um outro ponteiro que é o char-minuto e um outro que é o char-hora. Ok? Ela vai receber isso aqui e vai passar isso para aquela funçãozinha lá que escreve a string no display, a drawstr, né? Vamos ver mais à frente como é que isso é feito. Então a função draw terá agora a forma acima. A declaração char asterisco nome indica que estamos criando uma variável que representa um endereço para uma certa região de memória. Nesta região haverá caracteres que precisam ter sido previamente escritos lá. Claro, se você vai estar passando o endereço é porque você já escreveu alguma coisa lá que a função vai aproveitar e vai manipular. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Bom, uma vez que isso aconteça, na hora que eu chamar a função, eu vou passar para ela os ponteiros e ela vai repassar no momento certo para a função certa. Então está aqui a nossa u8g.drawstr e eu estou passando lá as coordenadas, né? Linha e coluna, e o valor que eu quero que seja colocado no display. Então lembre-se que hora é um ponteiro, né? A gente acabou de ver aqui, ó. Olha lá, char hora é um ponteiro. Então eu posso vir aqui, ó. Estou passando quem para lá? As coordenadas e o ponteiro, quer dizer, o local onde está o primeiro caractere da string que eu quero imprimir nestas coordenadas. Logo depois eu mando aqui, olha, de novo, entre aspas duplas, o caractere 2 pontos. E a seguir, um minuto, nessas coordenadas aqui, ok? Ponteiro é passado juntamente com as coordenadas, onde deverá ser impresso o valor, assim como o ponteiro minuto. Bom, beleza. Essa outra função aqui, ó, o 8g.setFont, ela seta o tipo de fonte que vai aparecer lá no display. Fonte pequenininha, fonte grande, existem um monte delas aí. Tudo isso você pode ter detalhes baixando o manual do display, não esqueça. Datasheet, manual, tudo isso tem que estar na mão, toda vez que a gente for programar. Tá? O tipo de fonte utilizado, os valores da tela, tá, mostra lá as fontes. Vamos lá, próximo passo. Bom, agora nós vamos olhar aqui para a função draw. Né? Vamos ver como é que funciona, como é que ficou a nossa função draw modificada aí. Bem diferente daquela que nós vimos lá no Hello World. Tá? Então a nossa função draw ficou dessa forma aí, ó. Então, logo de cara eu escolho aqui qual é a fonte que eu vou usar. Né? Vamos olhar isso direto lá aqui no Arduino. Então vamos ver aqui a função draw. Aqui está ela. Tá? Então logo de cara eu escolho aqui a fonte que eu vou usar, que é essa 8x13B aí. Aí coloco lá na linha superior do display o meu nome, nas iniciais do meu nome, CAQP hora, 2 pontos, minutos. Então se eu olhar lá no nosso camaradinho, ó, tá lá, ó, CAQP, a câmera não é muito boa, mas dá para ter uma noção aqui. Hora, 2 pontos, minuto. Tá? O que mais que eu coloco lá no display? Boto CAQP hora, minuto, tá tudo aqui, ó, tá? Esse bloco inteiro aqui. Depois eu boto, ó, a medida da energia, watt-hora, nessa coordenada aqui, né? Em 5,35 eu boto watt-hora, a variável watt-hora, que é na verdade o quilowatt-hora, tá? Então olhando lá de novo. Olha aqui, ó, quilowatt-hora é esse valor que está marcado aqui. Esse valor aqui ele está congelado, tá? Que eu não estou medindo nada, está tudo desligado aqui, então ele está congelado aqui.
Logo a seguir eu mostro quem? Eu mostro o valor em watt, o valor instantâneo da medida que eu estou fazendo aqui. Tá? Nessa posição aqui, ó, 5,55. Eu posso olhar lá o valor em watts aqui embaixo. Tá? Depois o que, que a gente faz? Eu boto esses rótulos aqui, quilowatt-hora, watts, e finalmente eu desenho aquele retângulo lá em volta de tudo, né? Que é esse draw R-frame aqui, ó. Então eu faço esse retângulozinho verde que vocês estão vendo aí. Verde não, né? Na verdade isso aqui é azul, tá? Aqui as diferenças da câmera aí, né? Não dá pra gente ver direito. Aqui em cima é amarelo e aqui embaixo é tudo azul. Tá? O display é azul e amarelo. Beleza? Então a minha função draw agora faz isso aí. Ela recebe esses parâmetros, tá? E quando ela precisa passar esses parâmetros, eles já estão presentes dentro da função. Então quando eu chamar a minha draw str, que é este caso aqui, ó, eu passo a coordenada e passo um daqueles ponteiros lá, tá? Medindo a energia, ó, draw str, as coordenadas e o ponteiro watt-hora, que é esse aqui, ó, draw str, as coordenadas e o ponteiro watt já, que é esse aqui. Depois tenho aqui minutos e hora. Tá? Essa é a primeira parte do nosso código aí que a gente está fazendo aqui, que é essa função draw, o estudo da função draw. Ok? Então, passando por essa função, nós vamos agora para uma outra função que é a chamada da função draw. Tá? Então, iniciamos o código com o tipo tal, logo a seguir enviamos para o display a constante CAQP, que são as iniciais do meu nome, substituída por aquilo que achar melhor. Você vai colocar as iniciais do seu nome, o nome da sua empresa, o que você quiser aí. Tá? Seguido pelos valores de hora e minuto, extraído dos ponteiros, minuto, hora, recebido pela função, quando sua chamada. Ok. O restante do código repete o procedimento. Envia para a tela do display os valores, watt-hora, tal. Agora, como é que a gente faz para chamar a função draw com esse novo formato? A função draw é chamada dentro desse bloco aqui, ó. Tá, vamos ver esse bloco também diretamente lá no nosso Arduino. Ele está aqui embaixo. Esse cara aqui, ó, esse bloco aqui que chama a função draw. Tá? Esse cara aqui, ó, o 8G First Page, isso aqui é uma técnica, é uma exigência, né, da biblioteca do display lá, do funcionamento do display. Então, você precisa começar com essa First Page, aí você faz esse cara undo aqui, né, chama a função draw, passando esses caras aqui como parâmetros. Quem são esses caras? Nós já vamos ver já. Tá? Que vão ser recebidos lá na função draw em ponteiros, naqueles ponteiros que nós declaramos lá, né? O watt já, o watt hora, hora e minuto. Tá? São os 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Depois eu vou fazer isso enquanto o 8G.nextPage não for verdade. Tá? Enquanto ele for verdadeiro, eu faço. Quando ele for falso, eu saio daqui. Tá? Nós vamos ver já porquê dessa estrutura. Então é assim que a gente vai chamar a função draw. Então vamos ver mais adiante aqui. Tá? Na nossa divisão loop do Arduino, né? Todo mundo já conhece a divisão loop, né? Divisão loop é o loop infinito do Arduino. Nós só temos essa função aqui, ó, envia proto. Tá? Aqui nós vamos ver já o que essa função faz. Logo a seguir aqui, ó. Então, envia proto. Vamos lá no Arduino de novo, dar uma olhada nela. A função envia proto, ela está aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Okay? Daqui para diante, tá? Bom, então, já temos aqui a nossa função draw, que vai desenhar as coisas no display. Tá? É só chamar ela, passar os parâmetros que ela vai desenhar. E agora eu tenho a minha função envia proto. Tá? Que eu criei aqui, envia proto. Primeira coisa que a gente faz dentro dessa função é verificar a porta serial. Lembre-se que eu tenho lá no Arduino, na porta serial, um transceptor RF. Então ele está recebendo dados, ele vai receber e vai enviar dados. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, claro, isso aqui, como eu já prevenia vocês, tá? Esse código ele tem funções educativas. Não é um código que você possa dizer, pô, perfeito, profissional. Não, isso aqui é só educativo.
Então eu fiz dessa maneira. Se você achar uma maneira melhor, legal, espero que você compartilhe com todo mundo, né? Porque conhecimento guardado só para você não presta, não serve para nada, só atrapalha. Tenha sempre isso em mente. Então vamos lá, o que acontece aqui? A primeira coisa que eu vou fazer dentro dessa função é verificar a serial. Então, ó, olha como é fácil manipular as coisas dentro do Arduino. Eu tenho uma variável aqui chamada recebido. Ela recebe o quê? Ela recebe a saída, o retorno de uma função chamada LayString serial. Gente, esse recebido aqui, ó, ele vai receber uma string. Ele não vai receber um caractere. Normalmente, quando a gente está usando um microcontrolador que você vai usar serial, vai trabalhar com a serial, você recebe um caractere de cada vez. E tem que tratar isso. Você tem que pegar lá, criar um programa para tratar isso. Criar um código para poder receber um de cada vez e acumulando e formando a sua string. Esse recebido aqui, ó, se eu for olhar ele está declarado aqui para cima. Ele está declarado aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que ele é declarado? Ele é um tipo string. Então, quando eu fizer a leitura da minha porta serial aqui dentro da função envia_proto, eu vou passar para essa variável aqui uma string completa, um valor inteiro. E vou fazer uma comparação dela aqui embaixo. Ó. Eu estou perguntando, ó, se o que está em recebido for igual a módulo 2, que é uma string, entre aspas duplas, eu vou fazer isso aqui. Se não for, eu vou verificar se é hell on. Se for, eu vou fazer isso. Se não for, hell off, eu vou fazer isso. Então são três opções que eu tenho aqui. Três opções de recepção. Módulo 2, hell on ou hell off. Tá? No caso de hell on, eu vou pegar esse pino aqui, ó, pino relé, e vou botar em low. Tá? Isso aqui vai alterar a situação do meu relézinho lá que vocês viram na placa. Se for hell off, eu vou fazer isso, eu vou botar high no pino do relé. Então eu vou botar ele na condição que estava inicialmente. E se for módulo 2, eu vou enviar tudo isso aqui pela serial, pela porta serial. Isso aqui é um protocolo. Tá? Isso aqui forma um protocolozinho, porque vamos supor que você vai mandar os dados desse sensor para a nuvem. Né? Você vai acumular isso numa nuvem, num banco de dados SQL lá em cima. Ora, você precisa ter um aplicativo lá que receba uma determinada informação e saiba o que fazer. Né? Esse aplicativo tem que saber o que fazer com o que ele está recebendo. É o caso desse cara aqui. Ó. É um protocolo. Tá? Ele forma um protocolo, ele emite, na verdade, ó, o que ele vai estar enviando pela serial. Ó. Se a gente for olhar aqui, ó, ele primeiro envia esse caractere, depois ele envia tom 1, tá? Depois ele envia 2 pontos, depois ele envia o valor da corrente, ok? Depois ele envia 2 pontos de novo, depois ele envia, o valor da corrente vezes a tensão, depois 2 pontos, depois ele envia o valor da corrente e finalmente ele envia isso aqui, ó. Isso aqui é um protocolo. É uma sequência de dados que o meu aplicativo recebe e sabe exatamente o que significa cada coisinha dessa aqui. E vai executar isso aí, vai aproveitar, vai fazer o que tem que ser feito com esses dados, vai guardar em algum lugar, em algum banco de dados, vai tomar uma decisão e por aí vai. Então, se eu recebo o módulo 2, eu mando de volta um protocolo. E dentro desse protocolo tem o valor da corrente vezes a tensão e tem o valor da corrente. Bom, corrente vezes tensão é a potência, a gente já sabe, né? E o valor da corrente. Te manda de volta isso aí para lá. Tá? Se não for módulo 2, vai ser o hell on. Se for hell on, eu altero o valor do meu relé, o estado do relé. Se for hell off, eu também altero de novo. Ok? Bom, vamos supor que eu chamei a minha função envia_proto uma vez e eu cheguei aqui e não tem nada na serial, não recebi nada na serial. Então eu passo para cá. Aqui eu começo a fazer um detalhe muito importante que a gente precisa ter em mente. Eu estou usando aqui o MILS, tá? O MILS do Arduino. O que é o MILS? O MILS é o seguinte, é como se eu estivesse usando uma interrupção.
Tá? É um cronômetro isso aqui, é um marcador de tempo. Ele fica marcando o tempo para mim em milissegundos. Tá? Aí aqui embaixo eu verifico ó, se a minha variável tempo menos o tempo antes é maior do que o intervalo. Tudo isso está declarado lá em cima. Se for maior do que o intervalo, eu vou entrar aqui nesse if. Tá? E vou atualizar o meu minuto e hora. Então eu estou usando a função mils para fazer um reloginho aqui. Tá? Para ir contando as minhas horas e minutos. Você nota o seguinte, ó, vamos lá em cima dar uma olhada nessas variáveis. Tempo, tempo antes e intervalo. Elas estão declaradas todas aqui em cima. Lá. Minuto, segundo, atenção. Ó, tempo antes, eu começo lá com 0. O intervalo são 60.000. Tá? O intervalo são 60.000. E só, né? Acho que era só isso que a gente precisava ver. Vamos voltar lá. Isso. Tempo menos tempo antes e intervalo. E a variável tempo, onde é que ela está? Ela está aqui em cima também, deve ser um int da vida aí. Tá aqui, pô, desculpe. Ela sabe no longo tempo, tá aqui, ó. Então o tempo recebe o valor mils. Esse mils, a gente olhando lá na documentação do Arduino, ele é incrementado a cada 1 milissegundo. Tá? Ele vai contando de milissegundo em milissegundo. E ele leva aí em torno de 50 dias para estourar, gente. Ele vai contando e, segundo o manual lá do Arduino, leva 50 dias aí para estourar. Então, o que eu estou fazendo aqui? A minha variável tempo está recebendo esse valor mils. Então eu digo, tempo antes é 0, né? A gente começou com 0 lá. Tá? Então tempo menos tempo antes é maior do que o intervalo. O intervalo é 60.000. Por que 60.000? Porque eu vou fazer a amostragem lá no meu display a cada 1 minuto. Então 60.000 milissegundos são 60 segundos que correspondem a 1 minuto. Né? Ok? Então a cada minuto eu vou entrar aqui nesse if, eu vou atualizar a minha hora e o meu minuto. Tá? Então ó, toda vez que o minuto for igual a 60, eu incremento a hora. Se o minuto for igual a 0, aí eu incremento a hora, boto o minuto em 0 de novo, tá? E verifico a hora. Se a hora for igual a 24, eu boto o minuto em 0 e 0 a hora. Começo tudo de novo, né? Terminou um dia. E assim vai. Tá? Então isso aqui é uma espécie de sincronismo já fornecido pelo Arduino. Você não precisa montar. Se fosse outro microcontrolador, um outro compilador que não tivesse todas essas vantagens, você teria que construir tudo isso aqui na mão. Teria que usar as interrupções lá dos timers para construir uma base de tempo que você pudesse usar numa coisa dessas aqui. Tá? Mas aqui não é preciso. Você usa a função mils e faz essa jogadinha aqui e está resolvido. Tá? Bom, então ele vem aqui, olhou, isso aqui é válido? Ah, não é não. Então sai daqui e vem para cá. Ainda não chegou, né? Não passou um minuto. Então vem para cá. Agora aqui ó, começa a nossa história. Lembra lá das iterações? Então eu estou fazendo um for aqui que vai de 1000 e sendo decrementado até chegar a 0. Né? O que eu faço dentro desse for? Ó? Sensor valor auxiliar recebe o analog read pino sensor menos o VCC sobre 2, menos o 1023 sobre 2, né? Certo? Então eu peguei lá, ó, essa variável aqui e coloquei nela o retorno da função analog read. Tá? E o meu sensor está ligado no pino a 0, então esse pino sensor aqui é claro que é o pino a 0. A gente pode, se vocês olharem ali em cima no código, vocês vão certificar lá que é o pino a 0. Bom, logo a seguir eu pego o valor sensor e acumulo o valor que eu acabei de ler. Ok? Ó. Faço o acúmulo dele elevado ao quadrado. Tá? O valor que eu acabei de ler elevado ao quadrado, né? Porque aqui, ó, pol2 eleva ao quadrado. Essa função pol aqui vai elevar ao número que está aqui. Então eleva ao quadrado. E jogo dentro da variável o valor sensor. Então eu estou, ó, mais igual significa que eu estou acumulando.
Tá? Então, a primeira vez que eu passo aqui, eu boto o primeiro valor lá. Na segunda vez, eu vou somar o segundo valor com o primeiro. E vou fazer isso 1000 vezes. Tá? Quando eu terminar isso aqui, o que eu vou fazer? O valor sensor vai receber ó, a raiz quadrada do que está acumulado lá dividido por 1000 vezes o valor de voltagem por unidade, valor de volts por unidade, que é aquele 0,044, alguma coisa lá que a gente calculou lá na frente. E o valor da corrente? Recebe o quê? O valor do sensor dividido pela sensibilidade. Ok? Então aqui, olha lá, eu calculei aquele valor float que a gente consegue ver lá no nosso display, que é esse valor aqui em cima e esse valor aqui embaixo também, né? Não deixa de ser. Beleza? Bom, depois disso, tá? Eu explico aqui, ó, e aqui agora a gente vem com aquele lance do tratamento, né? Porque esse sensor aqui de 30 amperes, tá vendo? Que eu estou usando, ele lê valores acima de 0,25 amperes. Tá? Ele começa de 0,25, ele não lê valores abaixo disso, ele vai apresentar medidas estranhas, medidas que não existem. Então nós temos que filtrar isso. Como é que eu fiz para filtrar isso aqui? Eu simplesmente liguei ele sem nada, com a tomada em aberto, quer dizer, corrente nula, e olhei qual é o valor da corrente. Tá? E descobri que o valor da corrente é esse aqui, ó, 0,11. Então qualquer coisa abaixo disso aqui eu vou considerar como zero. Tá? Vou considerar como não tem corrente. Aí assim eu filtro, faço uma filtragem boa para isso aqui. Ok? Até aí? Tá. Então tá, passei por isso tudo, calculei, evitei que fique aparecendo ruído lá, agora vamos para a parte final aqui, que é onde a gente começa a mostrar as coisas, né? Então o valor sensor igual a zero, ó, serial print o valor da corrente, mandei para serial o valor da corrente, tá? Declarei uma variável aqui tipo string, ó, string, desse jeito que está aqui, ó, no Arduino com S maiúsculo, isso aqui é uma classe, tá? Dentro do Arduino. É uma classe que nós vamos dar uma olhada nela mais à frente aí, mas por enquanto é uma classe. Então estou declarando um tipo string com o nome set aqui e começo ela com vazio. Depois eu declaro uma variável C do tipo float, inicializada em 0. Aí eu vou acumular em C esse cara aqui, ó, o valor da corrente vezes a tensão dividido por 1000 dividido por 60, que é o valor do quilowatt-hora para cada minuto. Eu vou acumular aqui em C. Toda vez que eu passar aqui, eu vou acumular isso aqui. Eu vou ficar acumulando. E quando chegar 1 minuto, eu vou mostrar o valor que eu acumulei, né? Mas enquanto não chegar 1 minuto, eu vou acumulando. Agora, olha só. Eu faço aqui uma outra verificação importante. Tá? Para questões visuais só, tá? Importante para o visual. Se o C for menor do que isso aqui, o valor que eu acumulei for menor do que 0,009, tá? Eu vou apresentar ele lá no display com 6 casas decimais. Tá? Se não, eu vou apresentar com 2 casas decimais. Ok? Então, se eu olhar lá no display, esse valor aqui em cima, ele está com 6 casas, vocês estão vendo? Porque ele é menor do que aquele valor que eu declarei lá, aquele 0,009, lá 0009, né? Ele é menor. Então eu apresento ele com 6 casas. Bom, o que vai acontecer? Conforme esse troço está ligado aí que ele está medindo, isso aí vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco ele começa a botar na parte inteira ali, a parte inteira começa a crescer. Se eu não fizer nada, não vai ter espaço aqui no display. Daqui a pouco ele enche aí, vai ter ruído, vai ter leitura errada. Então o que acontece? Quando ele está acima desse valor, eu passo a apresentar ele com 2 casas e libero espaço para a parte inteira. Caso você deixe aí ligado 1 mês, ele vai ficar guardando lá. Ok? Então eu libero espaço para a parte inteira. É isso que esse trecho aqui do programa está fazendo. Esse if aqui, ó, e esse else aqui, ó. Esses 2 caras aqui estão fazendo exatamente isso. Tá? Bom, passei daí, eu mando para serial o valor do quilowatt-hora, né, o valor 7, o valor setado é o 7 aqui, né, porque ele recebeu essa string, e o 7 aqui recebeu essa string, ou o 7 recebe a string com 6 casas decimais, ou recebe com 2, depende do valor que está aqui, ó. Depende dessa comparação.
E depois, lá no final, ó, na última linha, eu vou utilizar mais um artifício aqui da classe string, tá? Disponibilizado pela classe string, que é esse toCharArray. O que é isso? Isso aqui é um conversor. Eu tenho que passar para minha função draw, que vai mandar tudo isso para o display, o quê? Um ponteiro. Eu tenho que passar para lá uma posição de memória já preenchida. Ok? Eita ferro. E para fazer isso, o que eu pego? Eu pego lá a minha string, que eu acabei de definir, ó. Eu defini aqui uma string, preenchi ela aqui nessas duas linhas, e agora eu pego ela e chamo essa toCharArray e coloco dentro de BB com 10 posições o valor que está em 7. Criei, a partir de uma string, um array com 10 posições. Né? Lembra lá na frente, a gente viu o que é o array, né? Aquele nome, índice 0, nome, índice 1 e assim vai. Então, de uma string, tá? Que eu declarei aqui, que eu preenchi aqui embaixo, ó, dessa string que está guardada aqui na variável 7, eu criei um array, ok? Que eu dei o nome de bebê e tem 10 posições, tá? Cálculo do valor em watts. Vamos lá, como é que é isso? Ó, de novo eu uso a string, a classe string, declaro um ATT com o nome string, declaro um float A com 0, e ó, A recebe o valor da corrente vezes a tensão. Ok? Beleza? O ATT, que é a minha string, ela vai ser concatenada aqui com os valores de A. Tá? O ATT está sendo acumulado com os valores de A. Cada vez que eu passo aqui eu vou acumulando. Mando para serial o valor em watts. E olha, de novo eu uso o toCharArray. De uma string, a partir de uma string, eu crio um array com 10 posições. De novo, MTT, ó, mesmo esquema, só que aqui agora eu vou usar um int, tá? Que é para minuto. Ó, B recebe minuto, ó, vou acumulando os minutos. Lá no final eu pego uma string e transformo em um array com 4 posições. E a mesma coisa finalmente para a hora. Tá? Lá no final eu transformo uma string em um array com 4 posições. E vou mandando tudo isso para a serial também, tá? A gente pode monitorar tudo isso na serial, vamos ver já já. E finalmente eu chamo a minha função draw, passando para ela quem? BB, EM, MM, H, ó. HH, que está aqui, ó. Aqui é a hora, MM é o minuto, está aqui. É o valor em watts, não é isso? Isso. E BB é o quilowatt-hora. Chama a minha função passando tudo isso. Ela recebe os ponteiros que nós já vimos lá em cima e executa as funções bonitinho. Finalmente, a minha função, o meu loop principal, ele fica sempre chamando a envia pronto, que é tudo isso que nós acabamos de ver aqui, né? Que vai daqui, ó. Vai daqui até aqui em cima. É a minha função envia pronto. Então, o meu loop fica chamando, chamou, vai lá, executou tudo. Chamou, vai lá, executou tudo. Fica varrendo isso aqui infinitamente. E eu fico olhando lá o sensor e apresentando o que ele tá medindo. Isso é o que faz esse código. Eu vou deixar aí para download para vocês, tá? Não se preocupem não. Vocês vão poder baixar o código aí à vontade. Então agora vamos ver isso aqui funcionando na prática. Tá aqui meu circuito, a câmera variando aí. Eu vou acender aqui a lâmpada aqui para ver se melhora alguma coisa, mas eu acho que não vai melhorar não. Vamos ver. Fez o display piscar, não melhorou nada, né? Não sei, vamos lá. Eu vou ligar aqui o meu secador de cabelo, tá? Tá ligado. Daqui a 1 minuto, nós vamos ver aqui no display o valor que ele está medindo. Ó, mediu lá. Não dá para ver direito, mas se eu olhar aqui, ó, dá 161 watts.
ok? O valor que ele mediu. Nota que lá em kWh já mudou para 2 casas. Porque já tinha os valores lá guardados, parados lá, somou com esse aqui, já mudou para 2 casas. Quer dizer que o valor passou de 0,0009 lá. E eu estou com isso ligado há 77 minutos. Não, desculpa, 22 minutos que ele está ligado. A 1h22. Então, está lá funcionando, ok? Bom, se eu olhar aqui agora, na minha aplicação, isso aqui é uma aplicação que eu escrevi usando o Visual Studio, e o meu medidor de corrente está aqui, ó, meu medidor de energia está nesse quadro aqui. Eu vou conectar serial, ó, com o 8 que eu tenho aqui disponível. A 9600, tá, eu vou conectar ela. Conectei, está conectado. Agora o meu transceptor aqui, ele vai começar a receber as informações que estão sendo enviadas pela minha plaquinha lá. Ó. Já recebeu, ó, já botou aqui, ó, 153 watts, vendo? Com 1,21 ampere. E eu tenho aqui, ó, um statuszinho do quilowatt lá. Cada vez que ele fizer alguma medida, ele vai mostrar para mim aqui. Ok? Vamos lá. Vou ver uma coisinha aqui. Então tá aqui, ó. Tô medindo. Vou olhar lá e ó, já mandou outra. Tá? Esse cara aqui, ó, é o seguinte. Vocês notem que aqui só tem ligação elétrica, não tem fio. A comunicação está sendo feita pelo transceptor RF. Aquele que está ligado aqui no meu notebook e esse aqui. Tá? Se eu clicar nesse botão aqui, o que vai acontecer? Olha só. Vocês viram o que aconteceu? Eu desliguei o secador. Eu desliguei a distância, gente. Olha lá, apagou tudo. Ó. Ele parou de funcionar. Daqui a pouco ele vai botar um valor zero aqui, ó, na próxima atualização. Ele vai me dizer que não tem mais corrente circulando, porque eu desliguei o secador. Se eu chegar aqui e clicar no ON, eu liguei de novo. Você vê que eu faço isso à distância. Através de RF, através da porta serial. Então, como o meu aplicativo ele está interagindo com a minha plaquinha, eu posso pegar as informações que ele vai me enviar para cá e mandar para um SQL em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar que esteja armazenado no meu banco de dados. Então, nós construímos aqui, de uma forma bem simples, razoavelmente simples, um medidor de corrente, um medidor de energia, tá? Utilizando os conceitos IoT. Porque esse meu aplicativo aqui pode estar muito bem conectado a um servidor em nuvem e passando as informações para lá. Ok? Beleza, né? Que coisa boa de se ver, né? Ó, então, continuando aqui, o código, né? Aqui tem todas as explicações do código que nós já vimos. Eu vou deixar lá o código também para download, para todo mundo baixar. E tem mais alguma coisa interessante aqui, a explicação minuto-hora e tal. Tudo aquilo que nós já vimos. Infelizmente ficou muito grande aqui o vídeo, né? Eu sei, mas eram muitas coisas a serem discutidas. Então, meus queridos, por enquanto é isso que eu tinha para transmitir para vocês. Eu vou deixar o código e qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em perguntar. Podem escrever aí à vontade aí. E por enquanto é só. O vídeo já ficou longo demais, senão daqui a pouco vocês não conseguem assistir. Por enquanto, eu agradeço muito pela audiência, por vocês terem se interessado pelo assunto. E até a próxima. A próxima nós já vamos falar de um assunto diferente. Muito obrigado.